Olá, é, na, na inauguração, na apresentação do nosso programa de rádio Filosofia Sem Fronteiras, uma iniciativa do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Carlos Miraglia, do Departamento de Filosofia, e então estamos começando essa primeira apresentação, na verdade, uma retomada de trabalho de um projeto de extensão que existiu anos atrás, num programa que se chamava Coisa em Si, no qual a gente discutia questões acadêmicas, convidava professores de outros centros, ou então gente da própria universidade para discutir seu trabalho, né, e fazer uma espécie de divulgação para a comunidade sobre o que estava acontecendo na universidade. E mais ou menos dentro desse espírito, mas em tornar a ponte, fortalecer a ponte entre o que é feito na universidade com a comunidade, nós retomamos esse programa agora só com outro nome, que seria Filosofia Sem Fronteiras. Porque Sem Fronteiras? Justamente isso, assim, para tentar diminuir a distância do mundo acadêmico, da comunidade e do público leigo, tá? Um esforço de divulgação. Bom, esse programa, ele tem assim, ó, na verdade, eu tenho que adiantar para todos que estão nos acompanhando, que a iniciativa, o incentivo da retomada desse trabalho é dado justamente por um dos participantes que está aqui com a gente, que é o professor William Silva Barros, né, que é o diretor do Instituto de Física da Federal de Pelotas, que incentivou bastante essa retomada, e ele também é uma espécie de chanceler da universidade, porque ele conhece muitas pessoas, tem vários contatos, então facilita o acesso a para entrevistas interessantes. E, enfim, nós estamos tentando fazer essa retomada do trabalho, mas como a gente está numa situação diferenciada, né, digamos, podemos dizer que é uma situação até emergencial, nós pensamos em usar essa oportunidade assim justamente para estabelecer um contato com os estudantes da Universidade Federal de Pelotas, assim, ter um contato direto com o nosso reitor, e por isso, então, a iniciativa, né, a inauguração, né, da estreia, né, o reestreia do programa se deu nesse sentido, assim, de convidar o nosso reitor, o professor Pedro Rodrigues Halal, não sei se é essa a pronúncia correta, Halal. Halal, Halal. tá, ok. Então, deixar, né, deixar que os alunos façam perguntas, e a gente é ansiosa, é aflita assim, com o futuro, o rumo que as coisas estão tomando para a nossa universidade, para as universidades públicas no Brasil, para o ensino no Brasil, e, digamos, tentar esclarecimento. Então, nesse programa, então, o nosso convidado principal é o professor Pedro Halal, Halal. é, Halal. Halal, Halal. é, Halal, Isso. Tira esse R Halal, aí, não tem tá, esse. Halal, ok, desculpe, Halal. Então, é o nosso convidado principal. Participam também do programa o professor William Silva Barros, né, que é, como já disse, o diretor do Instituto de Física e Matemática. E nós temos, assim, também está participando desse projeto, só que não sei se por questões técnicas não tá junto com a gente aqui nessa entrevista, a professora Flávia Carvalho Chagas, de filosofia. Eu gostaria de chamar a atenção que também a professora Flávia, ela tem um projeto de extensão que se chama o Boteco da Filosofia, no qual também essa iniciativa assim, de fazer uma ponte entre o que é feito na universidade e para a comunidade
a universidade, justamente por isso o nome Boteco, porque a ideia de um contato presencial assim fica mais evidente no boteco, né? E agora é mais complicado. E também ela faz parte desse projeto. Inclusive a gente quer fazer um tipo de combinação, algumas coisas que você faz online da filosofia, a gente vai também veicular pelo nosso programa. E assim, os alunos da filosofia que vão fazer as perguntas também oradores, digamos que é a equipe, o Rafael, o Rafael, Rafael Martins, sumiu teu nome aqui das minhas anotações, e a Natália Aparecida Nazário. Enfim, essas, digamos, rapidamente colocando assim, essa é a proposta do nosso programa. Ele é uma experiência nova para mim, né? Porque o programa antes, o formato que ele tinha na rádio ele era feito gravado, então a gente podia corrigir qualquer problema, qualquer deslize. Eu não estou habituado com essa coisa feita online, então me perdoem qualquer contratempo, assim, o mancada que eu possa. Mas dito isso, assim, eu passaria a palavra para o professor William e fazer, né, resumidamente assim, o currículo, o histórico do nosso reitor, professor Pedro. Então, gostaria okay, de agradecer ao né, Pedro Rodrigues Curialau, para melhor assim, mas ele gosta de ser chamado carinhosamente por Pedrinho. Então, é o nosso reitor da Universidade Federal de Pelotas. Desde já, o nosso agradecimento para essa estreia de um programa que pretende aqui tirar a universidade com a comunidade em geral, né? O professor Alau, ele é formado em Educação Física, mestrado e doutorado em Epidemiologia na Universidade Federal de Pelotas, com um curso de excelência, né? E ele nada melhor do que ninguém, né? Nós temos um reitor, é uma oportunidade única, né, de ter um reitor com uma formação bem próxima da cena, né? O nosso programa de filosofia, ele também vai abordar várias coisas da ciência, né? A ciência é intimamente ligada à filosofia, né? E nós temos o professor Alau, nosso reitor desde 2000. E me faz lembrar aí, Pedro, 2017, né? 17, né? Janeiro de 2017. E o Pedro é um dos, se não me engano, é talvez um dos jovens reitores, um dos mais novos reitores de universidade pública do Brasil. Eu não vou me estender mais, eu vou passar a palavra para o Miralha, né, dar seguimento ao programa, mas o professor Pedro gosta de ser chamado carinhosamente Pedrinho, ou Pedro, tanto faz, mas eu passo aí a palavra para o Miralha para ele poder seguir o programa. Não, agradeço, William, assim, eu tenho que dizer, reforçar isso, assim, nos sentimos muito honrados com a estreia do nosso programa, tendo essa figura que eu já posso dizer ilustre. Eu nunca ouvi tantos falar da Universidade Federal de Pelotas, né? Ontem mesmo eu estava assistindo um telejornal, uma TV portuguesa, e o professor Pedro apareceu lá no jornal. Então, eu fiquei em todos os lugares. É onipresente. Então, isso nos alegra bastante. E, bom, o que eu tenho que fazer agora, assim, eu vou passar a palavra para os nossos equipe técnica, né, que também são alunos da universidade, e vão, digamos, em parte representar as inquietações, né, e as dúvidas que os alunos, na medida que o nosso reitor puder sanar essas dúvidas, e para esclarecer alguns pontos, né, digamos assim. Não vamos nos deter tanto na questão assim do trabalho está sendo feito de pesquisa passando, porque isso já está fartamente documentado, né? E isso é muito legal. E aqui
eu acho que a discussão vai se voltar por questões mais técnico-administrativas da nossa universidade em particular. E se a gente tiver tempo, quem sabe, né, a gente possa, o professor dar sua opinião de como é que ele pensa assim, o destino do ensino público no Brasil, se caberia, se a gente tivesse ainda tempo para discutir isso. Quer que eu dê uma boa noite primeiro, Miralha, para o pessoal, e aí depois... Como é que vocês querem fazer? Pode, então, quem sabe tu dá uma boa noite e aí a gente passa a palavra para o Rafael e para a Natália. Não, só sem problema. Realmente eu queria agradecer, Miralha, a ti, agradecer William, diretor do Instituto de Física e Matemática. Queria fazer uma saudação especial para a Flavinha, que coordena lá as atividades do Boteco da Filosofia, e eu vi que já está compartilhando esse evento aqui no Face. A gente também uma saudação para os 2 alunos que vão, a Natália e o Rafael, que vão, então, conduzir aí as perguntas, etc. E tal. Então é um prazer estar aqui com você. Vamos aí, estamos juntos, podem ficar à vontade para começar. Perfeito. Bom, vamos lá então, pessoal. Então. É com vocês. Certo, então. Boa noite a todos que estão nos assistindo e a todos que estão presentes. Boa noite, professor Pedro. Eu sou a Natália, certo? Como o professor me apresentou. Eu sou aluna faz 2 anos aqui, que eu adentrei na UFPEL, que eu adentrei nesse universo acadêmico. Eu vim lá do interior de Minas Gerais, sou mineira, e eu sou residente aqui da Casa do Estudante. Eu sou uma moradora aqui da CEL, e eu gostaria, assim, para começar a nossa conversa, apresentar algumas dúvidas e algumas incertezas que a gente está tendo a respeito da assistência estudantil. Assim, nós sabemos que muitos alunos se encontram dependentes dos nossos auxílios, né, a alimentação e a moradia. E nós gostaríamos de saber quais são as medidas que a Fundo e pensando a respeito para dar nesses auxílios, que a gente está passando por isso. Além de ser uma crise na saúde, temos incertezas a respeito de se o senhor puder nos falar um pouco, alguma coisa. Então, Natália, em primeiro lugar, muito obrigado pelas perguntas. Teve um momento aí que ficou meio cortada a tua voz, mas eu acho que eu consegui ouvir bem as questões centrais. Então, assim, a pauta da assistência estudantil ela é uma pauta complexa para nós, e ela é uma pauta prioritária desde o começo. Em alguns momentos, Natália, inclusive, eu sou criticado como reitor, que eu dou atenção, praticamente, que as pessoas dizem, muito mais para as pautas dos estudantes, dos técnicos e dos docentes. O motivo só existe porque a gente tem estudante. A universidade ela tem obrigação de com as demandas dos estudantes, não são apenas a aula. Eu acho que essa é uma questão necessária. A universidade atrás, e o William conhece bem essa história, nós já participamos de várias discussões sobre isso. A universidade é muito mais que ela hoje. A universidade ela era para poucos, a universidade pública brasileira. Se a gente pegar, então, o REUNE, tem que fazer a distinção do REUNE a realidade das universidades. As universidades elas eram essencialmente brancas, e a partir do REUNE elas representam muito mais a realidade da população brasileira. Então, a assistência estudantil passou a ser uma pauta prioritária. E aí é uma mistura do REUNE com o Enem Sisu, com a migração de estudantes de vários lugares do Brasil. E a universidade, então, a pauta da assistência estudantil se torna uma das pautas mais importantes. Quando a gente assumiu a universidade, Natália, os estudantes residiam aí num prédio em condições muito precárias. Eram 86 alunos que moravam lá, uma situação muito ruim. A gente conseguiu hoje migrar para essa
que tu estás, que é uma moradia de dar inveja à assistência estudantil de praticamente todas as universidades brasileiras. A gente tinha necessidade de ampliar o serviço de alimentação. Para ser justo, o serviço de alimentação da UFPEL sempre eram elogiados, mas eles eram muito criticados em termos de quantidade de restaurantes e disponibilidade de opções, e tinha essa necessidade de um RU no ângulo. A gente conseguiu rapidamente dar conta dessa demanda, e a gente tinha também uma demanda muito do transporte, que a gente praticamente zerou essa demanda com a aquisição de uma série de veículos próprios para fazer o transporte, inclusive para o campus Capão do Leão. Então, assim, algumas históricas da assistência estudantil, elas foram sanadas no começo da gestão. Mas a verdade é que as demandas da assistência estudantil, elas são contínuas, e no momento de pandemia elas são mais relevantes ainda. Nós temos vários estudantes, eu fiquei feliz de ouvir o teu caso, que é de Minas Gerais, que estão num momento difícil, delicado, em que uma série de cuidados tem que ser tomados. Uma universidade que conseguiu manter o serviço de alimentação, conseguiu manter a casa do estudante aberta, conseguiu de apoio psicopedagógico vinculado à praia. Então, assim, a pauta da assistência estudantil para nós ela é uma pauta contínua e de uma forma de sempre seguir tentando garantir que os nossos alunos não tenham só condições de antes do Reúne, nem isso tinham, mas tenham também condições de permanência, que é uma pauta, que é um dos motivos da evasão tão grande nas universidades, é quando as universidades não conseguem garantir a permanência dos alunos por seus programas de assistência estudantil. Certo. Muito obrigada, Rafael. Perfeito. Bom, boa noite a todos e a todas, os professores, o nosso estimado reitor e a toda a audiência. Professor Pedro, a Natália tocou no assunto da assistência estudantil, então já puxa essa linha para tocar no assunto do orçamento. Nós sabemos já que não é de hoje que as universidades federais como um todo, elas vêm sofrendo cortes e bloqueios orçamentários. Mas de que maneira a epidemia especificamente afetou o orçamento da universidade? Eu quero dizer, as obras que estavam previstas para 2020 estão tendo continuidade, o orçamento ele teve que ser redesenhado pensando agora tanto na pesquisa, quanto na questão do calendário alternativo, quanto em auxílios mais profundos para aqueles estudantes que já estavam em vulnerabilidade e com a pandemia passam a estar num estado ainda pior. Como está sendo o desenho do orçamento para esse ano? Então, na verdade, essa é uma pauta legal assim, que tu está trazendo, simplesmente porque ano passado, vocês vão lembrar que eu era talvez um dos reitores mais ativos do Brasil contra os bloqueios orçamentários que as universidades foram impostas e que, felizmente, até pela mobilização que conseguimos fazer, foram revertidos. Esse ano, tu vai ver que não tem muita manifestação minha na mídia sobre a questão orçamentária. Por quê? Porque os orçamentos das universidades eles estão sendo mantidos no patamar que estavam, infelizmente, o bom era que aumentasse, mas eles estão sendo suficientes para que a universidade consiga dar conta das suas demandas. Vou te dar um exemplo bem concreto, assim. Demanda em relação à questão das ciências sociais humanas e da linguísticas e artes, que houve aquele corte grande de recursos por parte do CNPq e da CAPES. Nós, então, com o nosso orçamento, resolvemos abrir o edital, vocês já devem ter visto, um edital específico de bolsas estratégicas, tanto de graduação quanto de mestrado e de doutorado, para essas áreas do conhecimento, ou seja, para compensar as perdas que essas áreas tiveram e para dar uma sinalização bem forte para o Ministério da Educação que nós não concordamos que umas áreas do conhecimento valem mais do que as outras. Então, a gente conseguiu orçamentário. A gente conseguiu várias suplementações orçamentárias por conta das atividades que estamos desenvolvendo na pandemia. Nós temos que falar também. Nós conseguimos mais ou menos R$500 milhão para o pessoal desenvolver uma estrutura para fazer testagem. A gente conseguiu recurso para os nossos trabalhos de produção de álcool gel, de máscaras, etc. E a gente conseguiu R$12 milhões para realizar essa pesquisa que tanto tem sido falada. Então, assim, o orçamento da universidade ele tem sido utilizado e tem sido suficiente para a gente dar conta das demandas. Aliás, a UFPEL é uma das universidades do Brasil
sido modelo no tratamento com os trabalhadores terceirizados. Os nossos terceirizados, eles estão recebendo em dia, eles estão com os empregos garantidos, porque essa é uma população especialmente sensível e que consome um pedaço grande do orçamento da UFPEL. O que agora nós estávamos discutindo hoje à tarde com essa ideia do UFPEL virtual, a gente tem que utilizar recursos para isso. A gente pediu recursos para o MEC, a gente está fazendo uma compra de um novo servidor para a universidade. Vocês sabem que o servidor é uma coisa que tem que trocar de tempos em tempos, aquela coisa da capacidade, da qualidade do gerenciamento das questões online. Então, a UFPEL está fazendo um novo servidor de R$1 milhão. E, além disso, a gente hoje de tarde estava discutindo a questão da contratação de mais de bolsas, tanto de graduação quanto de pós-graduação, para que os estudantes apoiem o projeto da UFPEL virtual. Então, assim, é uma série de atividades. A PRAE hoje lançou um auxílio à internet. Então, a gente está fazendo uma série de atividades aí para tentar, com o orçamento que temos, que infelizmente é insuficiente, mas que esse ano a situação é menos dramática do que no ano passado, para dar atividades da universidade. Perfeito, então. E adentrando, né, sobre a questão que o senhor acabou de colocar, que a PRAE lançou o auxílio para eu gostaria de falar sobre o calendário alternativo. Nós temos ciência que a nossa universidade, ela é uma das tem grande porcentagem de alunos que entram por algum tipo de cota, certo? E isso já faz com que a gente tenha uma ciência que estes alunos que entram por cota, nós sabemos que já são uma parcela excluída na sociedade. E pensando nisso, eu queria saber, né, nós queremos saber qual será a medida que a UFPEL vem pensando para tomar a respeito desses alunos, né, dessas parcelas de alunos, que não sejam excluídos ainda mais dentro dessas atividades acadêmicas. E nós gostaríamos também de saber qual será realmente assim nossas atividades nesse dia e como será nós daqui para frente, como nós estaremos nos próximos semestres, como assim é a previsão. Olha, Natália, então assim, primeiro eu vou te responder um pouco sobre a questão da exclusão alternativa emergencial, depois eu vou tentar falar um pouco sobre o futuro. E na segunda parte, em alguns pontos, tu vai ver que a minha manifestação vai começar com um grande ponto de interrogação. Mas vamos lá, vamos primeiro falar do calendário alternativo. Logo que entramos no distanciamento social, vamos lembrar como é que é esse histórico, porque às vezes é preciso relembrar para todo mundo, né? O coronavírus era um vírus chinês, se falava, um vírus chinês, chegou na Itália, começou a se disseminar na Europa e ele estava começando a chegar no Brasil. A Unicamp foi a primeira universidade brasileira a cancelar suas atividades de aula, porque tinha alguns casos rapidamente identificados em Campinas, e a UFPEL foi a primeira federal e a segunda universidade do Brasil, pelo menos que a gente tenha conhecimento, que cancelou as suas aulas. Logo em seguida, várias universidades, praticamente todas, num período de 48 horas, seguiram a postura que a UFPEL adotou naquele momento. Então, assim, a UFPEL ela tem sido cuidadosa com as decisões em relação. Logo depois, quando entramos nesse período do distanciamento, o MEC fez uma solicitação para que as universidades trocassem, então, o semestre presencial por um semestre à distância. E a UFPEL foi uma das primeiras universidades do Brasil a dizer que não faria isso, que nós não substituiríamos ensino presencial por ensino à distância. E essa foi a nossa postura, respondemos isso ao MEC lá no começo da pandemia, eu acho que ainda antes do final do mês de março. Agora, a pessoa expandiu o prazo e a gente notou que a quarentena vai durar mais do que podia se planejar lá no começo, a gente também notou que a gente precisava manter canais de comunicação com os nossos estudantes. Nada é mais excludente do que uma universidade que não mantém contato com seus alunos. E aí vem a pergunta, qual é a alternativa? Se a quarentena tiver que durar até dezembro, a proposta é que a UFPEL não mantivesse contato com seus alunos até dezembro? Então a gente elaborou uma proposta de um calendário alternativo
que acabou sendo muito discutida na comunidade, foi uma ótima discussão. O calendário, a segunda versão da proposta, ela é substancialmente melhor do que a versão que nós da gestão apresentamos originalmente. E a gente não tem nenhum problema, é exatamente isso que se espera, democrático. E agora estamos tentando operacionalizar esse calendário que foi aprovado pelo COSEP. Tem uma série de desafios, mas as pautas de exclusão, elas participam da nossa discussão sobre isso desde o primeiro dia. A exclusão dos estudantes em situação de vulnerabilidade, a potencial exclusão dos estudantes com deficiência, e nós criamos uma série de mecanismos para evitar essa exclusão. Então, fizemos todo o trabalho de criar esse auxílio, fizemos todo o trabalho de tentar organizar as atividades de uma forma que pudéssemos incluir os estudantes, se não todos, mas praticamente todos. Claro que alguns podem, inclusive, ter a escolha de não participar das atividades. Esse semestre emergencial ele não substitui nem o primeiro, nem o segundo semestre de 2020. Então, foi assim, foi uma proposta que foi construída coletivamente e que acabou tendo como desfecho aí uma oferta de algumas disciplinas pelos colegiados, preferencialmente disciplinas optativas e preferencialmente disciplinas para atender às demandas de alunos formandos. Mas, dentro da autonomia dos colegiados, em alguns casos até outras opções vão se ofertar. Então, isso é a discussão do calendário acadêmico. Nós temos que também discutir essa proposta de calendário num contexto da situação. E aí eu vou manifestar fazendo um elogio público ao que eu ouvi do IFM. O IFM mandou uma posição sobre o calendário alternativo, foi uma posição muito lúcida. Olha, a gente vê dificuldades, a gente está a fim de colaborar, vê como bons olhos, mas tem dificuldades que precisam ser melhoradas, e a gente tentou incorporar essas sugestões que recebemos. Desculpa mas vamos entrar então agora no novo normal, como o pessoal tem chamado, eu não gosto muito desse termo. A verdade, Natália, primeiro, sabe quanto tempo isso vai durar. Agora, o que eu posso te dizer com bastante segurança é que quando voltar às atividades presenciais, elas não devem voltar como eram antes. Muito provavelmente o 2020/1 será um semestre em que teremos atividades diferentes. Teremos turmas menores, teremos maior distanciamento entre os alunos, teremos uma série de cuidados que historicamente a gente não teve. Então, assim, o semestre alternativo ele também tem uma característica inclusiva, que é a característica de permitir que entre o semestre alternativo e o 2021 a gente consiga aí incluir todo mundo. Então, a gente não pode cair na tentação de simplesmente achar que a proposta. Ao contrário, acho que no longo prazo todo mundo vai se dar conta que a proposta, na verdade, é includente. Ela inclui mais gente do que se a gente não tivesse ela. Então, acho que é isso. Falei demais. Certo, perfeito. Até achei interessante que o senhor já colocou nessa resposta uma coisa que a gente vinha pensando a respeito desse novo normal, né, que as pessoas vêm falando. E aí a gente queria colocar a respeito, se a UFPEL vem pensando a respeito dessa retomada dos alunos, quando a universidade voltar a funcionar, se existe, né, algum planejamento, algum pensamento a respeito, tomando, né, as mínimas seguranças possíveis, respeitando as normas da OMS, os decretos estaduais. E aí o senhor colocou um pouco, mas se o senhor quiser falar a respeito desses planejamentos que a gente vem pensando no nosso novo normal, como será daqui para frente? Então, vamos lá. O que acontece, Natália? Em primeiro lugar, o professor Otávio Pérez, que é o pró-reitor de planejamento, fez exatamente esta sugestão para que tivéssemos por dentro do conselho de planejamento, que é um conselho tripartite, que tem representação igual de estudantes, técnicos administrativos e professores, para que a gente planejamento, é um conselho de planejamento, de quando pudermos retomar as atividades, como que será esse retorno. Então, assim, já fica o convite, Natália, se tu quiser, teve essa ideia hoje, eu acho que é uma ideia super importante. Assim. Nós temos que discutir com os professores, coordenadores de curso, sindicatos, todo mundo,
como que vai ser esse retorno quando, digamos, 1º de setembro pode voltar. Tá, pode voltar como? Então, eu acho que a ideia do Otávio é exatamente começar essa discussão que tu já está trazendo hoje. Então, te sugiro que a gente comece um diálogo com a ProPlan, que é quem vai liderar, porque, óbvio, é uma pauta de planejamento, então a ProPlan que vai liderar essa conversa sobre esse futuro da UFPEL quando as atividades presenciais voltarem. Perfeito. Bom, reitor, no começo da sua resposta à primeira pergunta da Natália, o senhor tocou no assunto MEC. Então, eu vou aproveitar para puxar mais uma vez para a dimensão política e burocrática da coisa. Como é que está a relação do governo com a universidade, primeiro com relação ao Ministério da Saúde e o governo estadual, no âmbito da pesquisa que a UFPEL capitania? E depois, com relação ao Ministério da Educação, há alguma coordenação política do Ministério da Educação? Eles estão soltando diretrizes de como devem ser efetuadas as atividades, eles têm falado em retomada, eles estão dando algum suporte técnico nacional para as universidades? Como é que está isso? Olha, eu vou te fazer uma resposta bem sincera, tá? A educação, ele, desde que começou a gestão do atual ministro da Educação, o diálogo com as universidades é muito prejudicado. Entende? Agora toda a sociedade brasileira entende, né? O ministro da Educação foi pego numa reunião dizendo que vagabundos do Supremo Tribunal Federal deviam estar presos. Então, assim, acho que dá um pouco de uma ideia de por que o diálogo com as universidades é tão difícil. O cara do poder executivo que propõe que os vagabundos do Supremo Tribunal deveriam estar presos é alguém que está muito desconectado da sua função pública. Então, a gente tem muita dificuldade no trato com o Ministério da Educação, então não tem um diálogo, o MEC não consegue hoje ter legitimidade para dar diretrizes ou para dar encaminhamentos das questões da educação no Brasil. Então, infelizmente, comunicação muito cortada. O Ministério da Saúde, tu vai ver que uma entidade que está passando, não ilesa, mas recebendo poucas críticas durante a pandemia é o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde estava trabalhando bem. O Ministério da Saúde, em relação à pandemia de coronavírus, várias das decisões tomadas até agora são decisões que são embasadas na ciência, inclusive por na ciência, 2 ministros caíram, né? Então, o Ministério da Saúde, em geral, tem acertado mais do que errado. Claro que agora a gente não sabe que rumo vai ter, já caíram 2 ministros, a gente nunca sabe como é que vai ser o futuro, mas o Ministério da Saúde a gente tem uma interlocução, essa pesquisa que nós estamos realizando é financiada da Saúde. Tem alguns problemas, claro que tem, vários, especialmente de comunicação, mas se eu tivesse que fazer uma avaliação do Ministério da Saúde nesse momento, ou nessa pandemia, para ser justo, o Ministério da Saúde certamente que estaria com uma nota acima de 6 ou acima de 7, como é na UFPEL, e passaria por média. O Ministério da Educação nem exame pegava, porque precisa para pegar exame. O ministro da Educação é certamente duas coisas: o pior ministro da Educação da história do país e, muito provavelmente, ele consegue a façanha de ser o pior ministro do atual governo. Entendo, reitor. Reitor, o senhor sentiu alguma diferença no diálogo com o Ministério da Saúde quando houve a troca de ministros? Nas 2 vezes, digo. Sim, nós tivemos algumas dificuldades. O problema é que a equipe da pesquisa ela não dialoga direto com os ministros. Então, pode, eventualmente, com o Mandetta teve uma ou outra vez, mas o nosso contato do dia a dia é com a equipe técnica do Ministério. Então, a pesquisa foi prejudicada pelas sucessivas trocas de ministro, porque mudam as pessoas de o Ministério se atrapalhou com alguns prazos que tinha, mas eu quero ser muito cuidadoso para não responsabilizar a equipe técnica, que é muito boa na saúde, pelos problemas políticos que ele tem enfrentado. Então, assim, o Ministério da Saúde, tecnicamente, vem fazendo seu papel. Embora, politicamente, todos os problemas que vocês ouvem na mídia aí, eles, obviamente, que têm impacto sobre a realização da pesquisa e sobre todas as demais atividades do Ministério. Perfeito, reitor. E agora sim, falando sobre a pesquisa, mas não no sentido técnico,
que o senhor vem falando muito em todos os lugares, fazendo um excelente trabalho, tanto de divulgação da universidade quanto da divulgação do trabalho científico. Eu queria, se o senhor me permite, levar para um lado mais pessoal. Quer dizer, o senhor é reitor, é um administrador, portanto, e nós sabemos que o senhor também tem formação em epidemiologia. Como é para o senhor concatenar essas duas atividades, quer dizer, tanto a função de gestor como a função de pesquisador científico? Salvo engano, eu vi em alguma entrevista que o senhor deu, que o senhor se referiu a isso como chapéus, né? O senhor tirou o chapéu de reitor e colocou o de epidemiologista. É um pouco mais complicado do que isso, né? Porque, na verdade, eu acumulei os dois chapéus. Eu não podia tirar e nem queria tirar o chapéu de reitor. Na verdade, assim, ó, eu sou reitor, tenho a responsabilidade da reitoria e vou seguir exercendo meu mandato até o final dele, dia 10 de janeiro do ano que vem. Vocês já sabem que eu não serei candidato à reeleição. Estou cansado, mas para mim é uma questão de responsabilidade como servidor público, reitor da universidade até o final do meu mandato, e vou fazer isso com toda a intensidade que vocês já conhecem, com críticas. É normal que qualquer gestor sofra, mas intensidade, ninguém vai poder me cobrar que eu fui um reitor omisso. Eu fui um reitor que não dialoguei, eu dialogo com todo mundo. Agora sim, eu fui formado pelo Brasil, a população brasileira pagou meu mestrado, a população brasileira pagou meu doutorado, pagou minha graduação, e eu me graduei em epidemiologia, financiado por todo mundo. Então, se eu, graduado em epidemiologia, no mestrado, no doutorado, no momento que acontece uma pandemia no país, eu me esconder, eu não estou honrando o dinheiro que foi investido na minha formação. Então, eu era obrigado a botar o meu chapéu de epidemiologista e fazer o que eu sei fazer. Eu sei fazer pesquisa em epidemiologia, porque eu aprendi financiado pela população brasileira. E é o que eu estou fazendo. Então, a gente está aí fazendo os estudos. Se tu me pergunta um pouco nessa linha assim, mais pessoal, até estou um pouco de dificuldade de responder, para te admitir, porque de uma forma ou de outra eu fico meio tocado quando eu falo nesse assunto. O preço tem sido caríssimo. Eu nunca trabalhei nem perto das que eu estou trabalhando para acumular o cargo de reitor e de coordenador dessas duas pesquisas no Rio Grande do Sul e no Brasil. Tem um custo pessoal grande, mas compensa. Quando a gente vê os resultados da pesquisa, eu só falando assim, essa semana, assim, os resultados da pesquisa, eles foram, nós tivemos um artigo aceito na Nature Medicine. Só para quem é da área da pesquisa, significa ter o artigo aceito na Nature Medicine. Além disso, a divulgação dos resultados da pesquisa aconteceu em todos os veículos de comunicação do país. Então, a gente conseguiu chegar com o resultado da pesquisa para a população. E ainda hoje de manhã eu fiz uma postagem no Facebook mostrando o desenho que uma criança fez, uma criança que foi sorteada para participar da pesquisa, fez um desenho enquanto ela esperava o resultado do teste. Então, assim, essas coisas da pesquisa, elas têm me tocado de um jeito forte, assim. Eu estou passando por isso do jeito que dá, mas era necessário. Nesse momento eu precisava fazer isso da minha vida, eu precisava acumular essas duas funções e estou fazendo do melhor jeito que eu posso. Pois então, é uma situação curiosa, assim, porque eu tinha imaginado que esse encontro, né, nossa retomada do programa de rádio do Departamento de Filosofia, que se chamava antes, né, Coexistia, agora chama-se Filosofia Sem Fronteiras. Eu pensei assim, um esforço mais pragmático, assim, de usar essa oportunidade para esclarecer dificuldades da situação que a gente está passando, que então seriam questões mais técnicas, e eu acabei me dando conta que uma dimensão emocional que me atingiu agora. Então, eu acho isso surpreendente, que é legal também. Achei comovente essa declaração que o nosso reitor fez,
Mas é assim, né? Nós temos que ter esse motor emocional para a gente conseguir dar carga, né, para o nosso trabalho. Então, o que eu posso colocar é... Na verdade, eu estou assim, com uma espécie de intermediário para as eventuais perguntas que possam ser feitas. E eu deixo isso ao encargo de vocês. Teria alguma observação? Pergunta adicional a ser... Miralha, eu acho que você tocou um ponto no início do nosso programa, né? Talvez o Pedro possa falar um pouquinho, né, assim, eu acho que para a nossa população em geral, né, qual a importância da universidade pública, né, o risco que ela corre e como é que ele pensa que nós certamente. devemos trabalhar daqui para frente, né? Eu acho que eu e o professor Pedro talvez sejamos muito exemplo disso. Nós já estivemos em campos políticos acadêmicos diferentes, mas nós mantemos o respeito um pelo outro, trabalhamos sempre em prol da universidade, respeitando a população brasileira aí que financiou nossos estudos. Então, Pelo bem comum, bem comum. eu acho que a gente tem muito mais ponto em comum do que divergência. E no momento de crise a gente consegue... Eu compartilho com o professor Pedro que no momento, quando a gente está numa função, eu estou trabalhando muito mais do que eu imaginava também. Então, não só atividade de gestor como diretor, mas como professor, como pesquisador, mundo tendo aí numa dimensão pessoal muito duvidosa, né? Nós temos colegas que estão tendo conhecidos que estão adoecendo, falecendo, pessoas próximas. Então, é um momento muito difícil, né? E eu queria ver do Pedro, assim, a questão da universidade daqui para frente, a importância dela, essa parte de divulgação científica, de aproximação com a sociedade, que ele, para mim, foi, assim, muito forte em mostrar a importância da universidade para a comunidade, não só brasileira, né? Mundial como toda, né? Certamente. Olha, William, assim, ó, primeiro, desculpa, tá? Eu dei minha fala eu não imaginava que isso ia acontecer. Então, desculpem. Sobre a coisa da universidade, assim, eu tenho falado em algumas manifestações públicas que se eu tivesse que dizer 3 palavras que vão sair fortalecidas da pandemia de coronavírus, eu tenho falado universidades, eu tenho falado SUS e tenho falado ciência. Antes de entrarmos na pandemia, as universidades eram muito vistas de forma, como é que eu vou dizer assim, pelo menos polêmica. Tinha um grande da sociedade que criticava demais as universidades. E da mesma forma a ciência. E se tem uma coisa que vai mudar, é que depois da pandemia o pessoal vai ter um novo olhar para as universidades e vai ter um novo olhar para a ciência. Porque eu também acho que quando apertou, é a ciência que vai chegar numa vacina, é a ciência que vai descobrir qual é o medicamento que funciona de verdade, é a ciência que vai fazer estudo populacional, que nem a gente está fazendo. Então, assim, eu acho que a população vai valorizar mais o que a gente faz aqui. Isso é uma primeira percepção que eu tenho. E o SUS, né? Pô, o SUS é outra coisa impressionante, né? É subfinanciado e tá dando conta, né? Ah, tá ruim. Tá ruim. Compara a mortalidade no Brasil, ajustando para o tamanho da população e para o estágio da doença com os outros países, tu vai ver que o Brasil está... Essa história de que o Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes, é óbvio, o Brasil é um país grande, né? Agora, compara o Brasil, todo mundo falava da Suécia, tem muito mais morte na Suécia que no Brasil. A Itália teve muito mais mortes do que era para ter, porque o sistema de saúde não é descentralizado que nem o nosso. Então, eu acho que o SUS, a ciência e as universidades saem fortalecidas dessa coisa. Embora seja difícil falar em fortalecido ou em lado positivo, né? Tem aí um caminhão de famílias brasileiras, infelizmente, que perderam. E aí tu diz assim, uma das coisas que me irrita um pouco, ele, é quando o pessoal diz assim, mas não sei quantas pessoas morrem por ano de infarto. Bem, óbvio que existe isso, mas nós estamos falando de uma doença que sequer existia. A Covid-19, a analogia dela é com um acidente de avião, é com um ataque de tubarão. Ou uma coisa sobre a qual tu não tem nenhum controle, que aparece de uma hora
para outra. Então, assim, eu acho que se tem um ponto aí que aí, eu acho que a universidade vai ser mais bem-vinda. Eu quero acabar de responder essa pergunta falando de um tema que o William falou sobre essa coisa da divulgação científica, né, William? Esse é um baita tema, né? Eu, como reitor da universidade, agora eu tenho obrigação de que nossos programas de pós-graduação, imediatamente, a ideia do release para dissertações e teses. E eu diria que todos os TCCs também deveriam ter. Perfeito. Porque é uma coisa impressionante, entende? Se vocês olharem eu falando com a mídia no começo da pandemia e hoje, eu já falo muito diferente. Porque nós, como pesquisador, nós temos que saber com o que nós estamos falando. E nós temos que falar de um jeito que as pessoas compreendam. E a gente tem que fazer essa autocrítica. Nós, às vezes, utilizamos uma linguagem que não é a linguagem da população, e isso acaba de comunicação com as pessoas. Então, eu acho que esse é um baita aprendizado, William, aí que eu realmente valorizo. Eu acho que a gente tem que fazer mais esforço na comunicação do que faz na universidade. Não, acho que é excelente, Pedro. Acho que é um início nosso aqui de ter um programa que aproxima mais a comunidade acadêmica com a sociedade, né? Eu me sinto também nessa obrigação de participar mais, né, de projetos que aproximem a academia da sociedade em geral, né? Eu acho que isso é um desafio e não podemos tratar isso como um trabalho de segunda linha, né, como era visto no passado, né? Essa aproximação de divulgação científica, ela não era benquista entre os nossos pares, parecia que só os nossos artigos científicos em periódicos de alto impacto tinham um certo valor, né? Agora a gente vê que uma divulgação científica bem dada, bem trabalhada, ela talvez ela conscientize melhor a nossa população do que a gente poderia imaginar, né? A gente teria menos dificuldade de convencer pessoas se elas tivessem melhor informação científica sobre as coisas, né? Nós não gastaria tanto tempo em tentar convencer as pessoas de certos conceitos básicos, óbvios e evidentes para nós, né? Eu acho que o trabalho de divulgação científica é um desafio da universidade pública, né, para aproximar aí com a sociedade, né? Eu acho que você está fazendo um excelente trabalho nessa dimensão também. Miralha, não sei se quer comentar mais. Deixa eu pegar isso como um gancho, inclusive para convidar o nosso reitor para o nosso próximo programa, que é convidar o pessoal de um podcast que tem lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que eles têm esse esforço de divulgação. É um podcast é uma espécie de enciclopédia em áudio de temas científicos. Então a gente vai convidar eles para a gente discutir justamente essa questão assim da importância e os desafios que tem na divulgação científica no Brasil. E a gente percebe nesse momento que as pessoas que negam a importância das vacinas, por exemplo, que nós precisamos reagir a isso, a esse tipo de posicionamento. Então, uma das propostas do nosso programa aqui, digamos que a origem é no Departamento de Filosofia, mas a ideia é essa, é divulgar conhecimento, né? Conhecimento científico, conhecimento de forma geral das ciências humanas para o público, para, digamos, mitigar aquele afastamento. Eu não sei o quanto, essa é uma posição minha, eu não sei o quanto nós somos responsáveis por esse afastamento que a academia teve do público, que inclusive mantém a academia. Mas é isso, então, só para reforçar todas as coisas que vocês colocaram até agora. Não sei se a Natália e o Rafael agora. Eu, assim, pegando um pouco, acho que o gancho que o Miralha estava falando a respeito, né, do nosso programa, ser um programa de filosofia e tudo mais, sobre pesquisa, ciência. Eu gostaria, assim, de fazer uma pergunta bem... Não fora, né, obviamente, porque o nosso programa, ele tende aí, mas uma pergunta não pessoal, mas nesse sentido acadêmico, para o professor Halal, a respeito
da filosofia. Se nesse percurso todo dele, nesses estudos, teve algum contato com a filosofia que o chamou a atenção, alguma coisa, algum pensamento filosófico, algum filósofo? O senhor teve algum contato assim? Gostaria de compartilhar conosco? Não, na verdade, assim, ó. Essa é uma pergunta legal. Eu tenho um histórico de colaboração com muitas áreas do conhecimento, e não com a filosofia. Então, isso é uma coisa que até fica a dica, usando a fala. Porque, Natália, assim, ó, o nosso grupo acadêmico, a gente tem histórico de colaborar com o pessoal da antropologia bastante, a gente tem histórico de trabalhar com o pessoal da educação, mas eu, pelo menos, não tive experiência de nenhuma das minhas pesquisas científicas trabalhar com o pessoal da filosofia. Então, fica desde já o convite, que a gente busque aí uma aproximação. Já trabalhei com o pessoal da Meteoro, para citar um tema super importante, assim, que mas parece, faz sentido. mas que dá para fazer conexão e com a filosofia não. Então, aí fica a minha ignorância no tema e a minha vontade de, no futuro próximo, aí, quando eu deixar de ser reitor e voltar ao mundo acadêmico, que agora eu só estou voltando pela necessidade da pandemia, mas quando eu voltar de vez ao mundo acadêmico, fica aí aberta para pensar com os colegas da filosofia. Mas é isso. Assim, Pessoal, alguém... assim, ó, eu tô meio apertado de horário. Eu tinha dito para o William que eu tinha 1 hora. Então, vamos encerrar então. Tá. Vamos encerrar. Não, eu acho que então já estamos estourando o tempo. Já é 8 horas. O que eu posso dizer assim, ó, só tenho que agradecer a boa vontade do professor Pedro para trazer o esclarecimento dessas questões mais, digamos, administrativas da universidade, e que também esclareceu, nos trouxe posições pessoais, sabe, sobre o seu trabalho. Então, da minha parte, eu fiquei muito feliz com tudo que ama e só tenho a agradecer. Pedro. Da minha parte também, queria fazer um baita agradecimento a vocês, foi super legal o trabalho. Estou à disposição para participar outras vezes, estou à disposição para ajudar junto com vocês a pensar em pessoas que vocês queiram convidar, que daqui a pouco eu, como reitor, tenho acesso para ajudar na ação das pautas. Foi um bate-papo descontraído, bem legal, muito diferente da maioria das últimas atividades que eu tenho feito, e por isso eu gostei bastante. E fico aí à vontade quando vocês quiserem para colaborar outras vezes. Então, obrigado, Pedro. Acho que, assim, sem palavras, é muito importante, né? Você sempre foi um reitor acessível a toda a comunidade, né? Isso é uma característica sua, né? Isso aí talvez vai ter que nascer outro reitor com uma característica fantástica de ter comunicação em todas as esferas, né? Então, é o reitor que nunca trabalhou na ideia William, não de... subestima. Já nasceram vários outros que estão capazes de fazer isso. Não se surpreende. Não, mas... anos seja tu. Não. Ou mesmo. Longe disso. Mas a questão toda queria agradecer, né, que essa comunicação horizontal que você tem, né, Pedro, com todo mundo. Eu acho que isso é fantástico e até mesmo, de um certo ponto, é admirável, né? Então, assim, só o meu agradecimento a toda a equipe aí, a professora Flávia, lá com o Boteco da Filosofia também, ao professor Miralha aí pela oportunidade, aos alunos, a Natália e o Rafael aí representando nosso objetivo, né, nossa existência como universidade, é principalmente os estudantes, né? Acho que esse programa vai sempre valorizar essas dimensões, universidade, né? Agora a questão da ciência e o reconhecimento da sociedade por nos manter vivos e dinâmicos, e quando a gente tiver que responder para a sociedade, a gente vai trabalhar com todo esforço, até nos nossos limites das nossas forças, como você tem demonstrado o seu trabalho, né? O seu trabalho representando também todos os nossos professores, técnicos e estudantes, né? Acho que todo mundo, de alguma forma, está contribuindo
para o bem comum da nossa sociedade, né? Não só brasileira, mas mundial. Muito obrigado, Pedro, por tudo. Muito obrigado, reitor. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Então, eu só assino embaixo tudo que o William colocou. Estou, digamos, bastante comovido com, eu diria, o sucesso desse nosso primeiro, a nossa reestreia de um programa com outro nome, né? O coisa que virou Filosofia Sem Fronteiras, e só tenho a agradecer a disponibilidade do nosso professor Pedro, e agradeço a audiência também, e encerramos então esse